Então aqui algumas funções que a gente vai ver na prática no R para geração de amostras. O sample, a mais comum, a gente vai usar ela bastante quando a gente estiver lá falando de aprendizado de máquina, de machine learning. O sample a gente usa para gerar uma amostra aleatória simples, com ou sem reposição. O strata para gerar uma amostra estratificada. Essa função a gente vai encontrar ela no pacote sampling. E o S.si para gerar uma amostra sistemática, que a gente vai encontrar no pacote teaching sampling. Então a gente vai ver esses exemplos na prática usando o R. Então a gente está aqui com o R aberto, nós vamos ver alguns exemplos de amostragem. Então a gente vai começar com a amostra aleatória simples. Nós vamos usar os dados do conjunto de dados íris, que já vem instalado aqui no R. É um conjunto de dados clássico. Vamos usar eles exaustivamente, inclusive em machine learning. Então esses dados, eles possuem 50 instâncias e 5 atributos. Então vamos supor que para um teste de machine learning, por exemplo, você quer criar um modelo, você precisa separar esses dados em dois conjuntos com aproximadamente 50% das instâncias, ou seja, das linhas cada. Então primeiro a gente vai gerar 150 números aleatórios. Esses números aleatórios vão poder ser o número 1 ou o número 0 ou o número 1. Então, de um conjunto de 0 e 1, a gente vai gerar 150 números aleatórios. Depois, a gente vai usar esses números aleatórios para gerar para dividir eles de forma aleatória, para gerar amostras aleatórias. Então, a gente vai usar a função sample. A função sample ela recebe 4 parâmetros. Primeiro, o conjunto de dados de onde a gente vai extrair as amostras. Depois, a quantidade de números aleatórios a serem gerados, né? Já falei que vão ser 150. Terceiro, um parâmetro para dizer se é com reposição ou não. Então, nesse exemplo, a gente quer gerar 150 números aleatórios de 0 ou 1, então, obviamente, tem que ser com reposição. Se eu colocar sem reposição, ele, por exemplo, na primeira vez sorteia o 0, na segunda vez ele sorteia o 1, na terceira vez ele não tem mais número para escolher. E o quarto parâmetro é um vetor de probabilidade. Então, eu não necessariamente sempre vou querer gerar duas amostras aleatórias iguais. Eu posso querer que tenham probabilidades diferentes de serem geradas. No nosso exemplo, as duas amostras as duas probabilidades vão ser iguais. Então eu vou criar aqui minha variável amostra, vou chamar a função sample, e o primeiro parâmetro aqui é de onde ele vai buscar os dados para gerar amostra. Então, eu estou dizendo que ele vai gerar amostra apenas com 0 ou 1. Aleatoriamente, a cada vez que ele gerar amostra, ele vai escolher 0 ou 1. Quantas amostras eu quero gerar? 150. Depois, o parâmetro replace, que eu vou definir como verdadeiro. E, como eu disse, o vetor de probabilidades. Então, eu tenho dois números, eu vou dar uma probabilidade de 0,5 para cada um. Ou seja, eles vão ter a mesma chance de serem incluídos na amostra. Então, eu vou digitar aqui a amostra. Então, vejam que ele gerou 150, um vetor com 150 números, em que aleatoriamente foi gerado o 0,1. Cada vez que ele gerou o 0,1 tinham as mesmas chances de serem incluídos, mas com probabilidades de 50% cada. Como os sorteios são eventos independentes, não necessariamente ele gerou 75 0 e 75 1. Né? Isso pode variar, porque são sorteios independentes, gerados independentes. Então eu vou verificar aqui o length da amostra, que faltou um S.
Então vejo que a amostra igual a 1 ficou 76. A amostra igual a 0 ficou 74. Quase deu 50%. Mas em outros casos, no seu caso aí, como é aleatório, pode variar um pouco mais. Se você quiser repetir um experimento, então, como eu falei, se você olhar o lente aí da sua amostra, provavelmente você teve para o número 1 e para o número 0, provavelmente números diferentes. Se você quiser gerar sempre a amostra para repetir um experimento, você pode usar a função setSeed. Então você digita setSeed, você digita aqui um número qualquer que você vai ter que repetir, e você gera, por exemplo, vou criar aqui um comando mais simples, sample de 1000, 1, e ele me gerou 12. Então, de 100, eu pedi para ele me gerar um valor aleatório. Se você executar esse comando aqui, exatamente nessa ordem setSeed, com esse número 2345, e depois você digitar o sample, cc igual a 1, você com certeza vai ter aqui o número 12. Porque o setSeed, ele cria uma semente de aleatoriedade que faz com que eu possa repetir o experimento. Então, por exemplo, se você criou um modelo estatístico com um certo resultado e você quer demonstrar esse resultado novamente, você pode usar a função setSeed para ter o mesmo resultado, o mesmo parâmetro. Então a função sample é a forma mais comum, mais fácil de você gerar amostras aleatórias no R. Então agora, na próxima aula, a gente vai ver como gerar uma amostra estratificada.